Seja louvado, amém, irmãos? Mais uma vez, é um privilégio muito grande poder estar vivo na casa de Deus, com as pessoas especiais que eu amo muito, na igreja como servo de Deus e juntamente no corpo de Cristo com todos vocês. É um privilégio muito grande poder saber que nessa manhã o Senhor nos permite participar do culto de Santa Ceia, cada um com as suas falhas, com seus defeitos, se avaliando a si mesmo e reconhecendo o quanto nós precisamos da ajuda de Deus e também da ajuda dos nossos irmãos para continuar nessa tão linda caminhada que nós somos chamados, amém? Lembrando que todos nós estávamos no contexto de treva. A Bíblia diz que Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então que a gente possa estar entendendo que Deus começou a fazer na nossa vida é algo poderoso, celestial. O plano de Deus para mim e para você é nos levar para a eternidade. Amém, irmãos? Até lá nós sabemos que temos um adversário que vai lutar constantemente contra a nossa vitória, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a minha gratidão a Deus em ver os irmãos aqui no culto. Algumas pessoas por motivo de força maior não estão presentes, mas nós estamos aqui com o nosso coração alegre, fazendo uma reflexão na nossa vida do que é ser igreja, né, irmãos? Nós não somos chamados apenas para frequentar a igreja, somos chamados para ser a igreja, e ser a igreja é fazer a diferença. Nós vivemos num tempo muito difícil, onde se tem multiplicado assustadoramente o número de igrejas, de pessoas frequentando igreja, mas ainda a sociedade continua terrível. A violência, a criminalidade, a sexualidade fora do casamento, a prostituição, as drogas, o alcoolismo, é algo de assustar. Quando a gente sai um pouquinho do contexto de igreja e anda um pouco, o nosso coração se entristece de ver tantas pessoas perdidas, se entreguem ao pecado. E para nós que somos igreja, nós temos um objetivo de ser separado. Quem está me ouvindo? Nunca perca isso de visão da tua vida. Nós somos igreja para ser separado exclusivamente para Deus. E eu sei que, infelizmente, nós vivemos um tempo de muitas mensagens coach, onde os crentes têm sido levados a enxurradas a ouvir esse tipo de pregadores. Eles saem de lá rindo, não saem refletindo sobre a sua vida, sobre os seus deveres. Mas graças a Deus eu ainda fui gerado numa geração onde eu escutava sobre o inferno. Eu escutava que se eu ficasse no meu pecado e não me arrependesse, eu ia para o inferno. Eu poderia fazer qualquer coisa na igreja, se eu não mudar o meu caráter, eu ia para o inferno. E esse tipo de pregação está na minha alma até hoje. Até hoje eu não perco de vista a seriedade do que é ser igreja. Quem está me ouvindo? É muito bom se reunir, se alegrar e ver aqui a evolução dos irmãos nos grupos, nos louvores, nos obreiros. É muito gostoso isso. A gente vê que a obra é de Deus, homem nenhum consegue fazer isso, não está nas nossas mãos esse poder. Mas a gente não pode perder de vista, meus irmãos, o que está registrado na Bíblia Sagrada. Precisamos fazer que nem o nosso irmão Wagner falou aqui. Nos momentos de dificuldade você tem que recorrer na verdade da Bíblia, e a verdade da Bíblia vai sempre nos confrontar. E um culto de ceia não é para eu ficar analisando o teu pecado, nem você analisar o meu pecado, mas é para mim analisar o meu, ver a minha vida como ela está e procurar melhorar, reconhecer os meus erros. Isso aí é para isso, a gente vê e vê que aqui está todo mundo nivelado. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui para poder falar eu participo, você não pode, porque o sangue foi derramado por todos. O que Jesus quer ver em nós é um coração quebrantado, contrito, que reconhece a sua graça, a sua bondade. E nós tivemos a oportunidade de fazer isso. O presbítero Adriano me ajudou a pregar aqui, fazendo a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a seriedade desse texto que nós vamos ler aqui agora, irmão, coisa que eu preciso ouvir sempre. Eu amo ouvir aquela mensagem que me chama a atenção, que me exorta. Exortar é colocar de pé aquele que está caído, é dar um chacoalhão no que está dormindo. Ei, acorda, o ônibus vai passar, o filme está passando. É alguém que se importa com você quando alguém te exorta. E a gente vê na palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, chamando a nossa atenção, para a gente observar verdadeiramente aquilo que Deus deixou aqui, irmão, não só para me falar para vocês, porque é terrível também se eu ficar só um historiador aqui, falar do texto para os irmãos e não trazer ele para a minha vida. E eu oro a Deus para que eu não seja esse fariseu, eu oro a Deus para que eu não seja essa farsa, porque eu quero que o que
está aqui acontece primeiro na minha vida. Pode ser que nem tudo será possível, pode ser que Deus vai fazer coisa na tua vida que não vai fazer na minha, mas eu peço para Deus, Senhor, o que eu estou transmitindo para os irmãos, que aconteça comigo, na minha vida, na minha casa, me ajuda. E é tão gostoso, irmão, quando você entra nesse nível de verdade com Deus, quando você fala, Senhor, aqui ó, eu estou me entregue 100%, eu preciso de transformação no meu caráter, eu estou me tornando um religioso, e é perigoso isso, irmão. Então a gente precisa olhar para a Bíblia e olhar um texto como esse que a gente vai ler aqui e ver se a gente está se esforçando para cumprir isso, porque jamais foi o objetivo de Deus fazer que eu e você tome um banho, põe uma roupinha bonita, vem aqui para a igreja, canta uma meia dúzia de louvor, ouve uma boa palavra e vai embora e não procura viver ela no decorrer da semana, a começar dentro da nossa casa, que é um desafio terrível. Eu descobri, Oswaldo, o lugar mais difícil para me ser crente é lá dentro da minha casa. Eu já repeti isso aqui várias vezes e não tenho vergonha de dizer para os irmãos. As pessoas me veem levantar, tomar banho, almoçar, jantar, chegar de serviço. O lugar difícil de ser crente é dentro da nossa casa. Não é verdade, irmão? É lá dentro. Então a gente precisa vir aqui para a igreja, ouvir a verdade, ouvir, guardar na tábua do nosso coração e se esforçar para praticar ela, porque a gente senão vai ser só um frequentadorzinho de igreja sem essa palavra fazer efeito na nossa vida. E que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nessa introdução possa chamar sua atenção para a verdade, porque eu fui chamado para falar a verdade primeiro para mim. Se alguém quiser ouvir mais, Deus seja louvado, mas é primeiro para mim. E o texto é Romanos capítulo 12, essa carta extraordinária, e especialmente o capítulo 12. É muito lindo as recomendações que Paulo dá para a igreja, as virtudes da igreja, o dever da igreja. Nós não podemos, irmão, conformar com uma vida sem o sinal da verdade de Deus na nossa vida. Não podemos se submeter a apenas fazer parte do hall de membro, do grupo de senhoras, jovens, louvor, obreiros, sem a gente ver isso aqui acontecer na nossa vida, e demora. As coisas de Deus não é rápido, viu? Não se iluda, Deus não faz nada rápido, é demorado. Ele vai trabalhando no nosso caráter, vai transformando a gente de dentro para fora e vai nos ensinando do jeito dele, vai mudando essa natureza ruim, pecaminosa, adâmica nossa. Ou natureza ruim é a minha, eu acho que a de vocês também devem ser, porque nós somos contaminados pelo pecado. Por isso precisamos se deparar com a verdade e não se ofender com a verdade. Crente maduro é crente que não se ofende com a verdade, é crente que reconhece o seu pecado. Eu e o Márcio foi visitar um pastor que o diabo acabou com a vida dele. Nós fomos lá e a conversa começou a melhorar e ele foi até abençoado porque tinha humildade nele, realmente. E quando o homem abaixa a sua cabeça, quando o homem reconhece que ele se distanciou de Deus, dá vontade de chorar junto com ele, porque isso é um sinal que existe uma esperança dentro daquele coração, que ele sabe que sem Deus é impossível viver. Então a gente precisa não se ofender com a verdade, amém, irmãos? Eu só estou aqui na igreja hoje porque eu não me ofendi com a verdade. Eu estava já velho numa casa de recuperação, voluntário, orgulhoso, já venci meu plano, mas não era crente não. E alguém viu isso e ele falava no meu rosto: você não é crente não, Alessandro, você só está livre das drogas por enquanto, você não está lá fora ainda, mas tu não é crente não, rapaz, se converte. E eu dava aquela marcha ré para trás, dava vontade de pular com os dois pés no peito dele. Falei, esse cara é muito corajoso, ele está falando uma verdade, está dentro da minha alma. Eu não era convertido e já era voluntário na casa de recuperação, saía para a cidade todo dia vender ovo de codorna e não era convertido. Eu já não queria mais droga, mas não era convertido, e eu não me ofendi com a verdade. Eu fui rever meus valores, irmãos. Eu contei para os irmãos aqui nessa introdução uma experiência que eu tive com Deus, que eu vou levar ela até as mansões celestiais, porque eu não vou perder a memória lá. Lá está Abraão, Isaac, Jacó, permanece com o seu nome lá, conhece tudo, e eu vou permanecer aqui esse dia. Sabe por quê? Numa madrugada, 3 horas da manhã, houve um acidente nessa instituição, que um dos internos caiu de uma construção que a prefeitura deu para a gente pegar a telha, o madeiramento, e ele foi para a UTI da cidade de Marília e ficou morre, não morre. E criaram um relógio de oração forçado para que se ele morresse tinha fechar a casa. Não, naquela época não tinha esse tanto de documento que é necessário ter, ia fechar, e um monte de gente para casa, tudo sem ser tratado. E aí a gente foi para oração. Eu vi o que o poder da oração faz, o que a oração não faz num lugar. O relógio, sem parar, 24 horas, orava 2 internos, depois de meia hora tinha o nome do outro, vai buscar ele. A gente ia lá na cama do camarada, é sua hora, e era tudo organizado, tinha que ir, tinha que levantar e ir para a capela. E o meu horário caiu 3 horas da manhã e eu não fui contente não, irmão, estou sincero.
estava dormindo. Levantei com os olhos cheios de remela, mas tinha que ir lá orar, os obreiros com a lanterninha na mão. Tem que orar, a casa não pode fechar, o rapaz não pode morrer, vamos orar. E os crentes vai suportando os mais fracos, não é assim? Os mais fortes incentivam, vai meu filho, você não quer ir, vai assim mesmo, vai lá que Deus vai ouvir. E eu cheguei naquela capela, irmão, tinha uma lousa para mim pegar os nomes, o primeiro nome era o dele. E eu falei, já que eu estou aqui, crente ruim, ora. E eu comecei a orar. Irmão, passa os 5 minutos da carne, a gente vai deixando o Espírito Santo entrar dentro do nosso coração, a gente se coloca no lugar da família da pessoa, a gente se coloca no lugar daquele que está lá na UTI, e você começa a orar com a sua alma, você começa a orar como se fosse você lá no lugar dele. E aquele dia eu tive uma experiência tão linda com Deus. Deus entrou na minha vida e começou a mudar. Eu percebi que eu me converti, eu percebi que houve uma mudança dentro do meu coração, porque houve um poder maior do que o poder da própria natureza do pecado que estava dominando a minha vida. E de lá para frente eu não mais me ofendi com a verdade. Tudo que doía eu engolia, mas eu falei, é verdade, eu preciso mudar. E deu certo, irmão. Hoje eu estou há 20 e tantos anos, quase 30, sem usar droga. É um testemunho em Penápolis, fora de Penápolis. Passou aqui essa semana, terça-feira, o diretor que me levou no ano de 1995, ele parou o carro, não sei se o seu irmão percebeu, alguém do outro lado, alguém viu, ele parou o carro ali, começou a conversar comigo. Foi ele que me levou daqui no ano de 1995, ele parou aqui para conversar comigo. Ele falou, rapaz, você é uma referência, eu não acreditava que você ia ser pastor de jeito nenhum. Eu falei, nem eu, mas é o poder da palavra, é a verdade confrontando eu e você, e a gente não se revoltar, ficar bravinho, porque crente que fica bravo com o pai, com mãe, com os pregadores que está falando a verdade, porque não quer mudança de vida. Agora, se a verdade está entrando, dá glória a Deus, amém? As virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo à igreja, aqui Romanos capítulo 12, verso 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Aqui eu vejo um desafio muito grande, presbítero Oswaldo, a gente amar a pessoa de verdade, sem hipocrisia. Deus nos convida como igreja, irmão, a não ter o mesmo amor que a gente tinha lá fora, do mundo, interesseiro, barganha, você me dá, eu amo, você faz, eu faço. Não, se eu e você entender o que é ser igreja, nós vamos amar pessoas que nunca vai poder retornar nada do que você fez para ele. E infelizmente vai acontecer isso. Se prepare já para a ingratidão, se prepare já para as pessoas ingratas, inclusive dentro da sua própria casa. Você pode ajudar pai, mãe, irmão. No dia que você resolver falar um não, que está na sua prerrogativa também falar não, que não é toda hora que eu vou falar assim, e o não não significa que eu não amo, que eu não estou lá orando, que eu não tenho ali o meu coração disposto a ajudar. Existe o momento do não, mas o convite de Deus, olha lá, o amor não seja hipócrita. Nós agora fomos chamados para ser uma igreja que exala o perfume de Cristo, o amor verdadeiro, lutando contra a nossa vontade todo dia, porque eu falo para os irmãos, é fácil amar qualquer um? Não é. Mas eu tenho que lembrar da palavra, eu tenho que lembrar que eu sou crente. Aquela pessoa que muitas vezes não me agrada, eu tenho que suportar ela. E esse texto eu sei que desagrada, mas é uma verdade, porque a gente vai para a Santa Ceia, a gente está aqui hoje fazendo um culto memoriável daquilo que Jesus realizou por mim e por você, e nós sabemos que foi por amor e não um amor fingido. Jesus não foi para a cruz para ser conhecido apenas no mundo, ele foi por causa do amor verdadeiro que ele tem pela minha alma e pela sua alma. E nós temos que ser o exemplo de Cristo em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Deus nos convida a não ter um amor superficial, esse amor que só cumprimenta na porta da igreja e vai embora, e quando sabe que o irmão está numa situação adversa, não ora, não procura saber, não ajuda, não faz um zap. Ô irmão, você sabe que é uma pessoa ouvir irmão, como é que você está? Pai do Senhor, estou sentindo a sua falta na igreja, o que está acontecendo? Porque as tempestades estão a granel e de vez em quando individual na vida de todos. É importante você se lembrar de alguém e mandar uma palavra do que só a mãozinha no final do culto. Deus te abençoe, paz do Senhor. Então a gente precisa, a começar por mim, a desenvolver um amor verdadeiro, sem ser superficial, mas que ele possa ser sincero do nosso coração. Desfrutar disso, porque isso aqui é bênção para a nossa vida. Quando eu desenvolvo esse amor de suportar o Oswaldo, ele me suportar, que não é fácil.
Eu acho que o Oswaldo me suportar, ou eu ele, porque a gente é ser humano e a gente tem as nossas falhas, mas aí que vai aparecer a palavra reinando no nosso coração. É aí que você vai ver que você é um crente que aprendeu, que você vai viver o que está escrito aqui e não só deixar escrito aqui. Quem está me ouvindo? Porque nós vivemos uma época que as pessoas podem até saber o que está escrito aqui, mas eu quero viver o que está escrito aqui. E esse é o maior desafio nosso, não só conhecer de Gênesis, Apocalipse, saber falar uma meia dúzia de palavras, mas deixar isso acontecer na nossa vida. E é um trabalhar de Deus extraordinário, porque assim como você vai suportar e amar alguém verdadeiramente sincero, vai acontecer com você também do outro lado. Alguém vai te suportar e também vai te amar, com as suas falhas, com os seus defeitos, que a gente tem um bocado de defeito grande, na verdade, só não conseguimos ver, mas alguém vai ver os defeitos que a gente tem. Então Deus usa aqui o apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Roma, os irmãos em Roma, a respeito desse amor verdadeiro, que não seja um amor falso, irmão. E o diabo trabalha nesse amor falso. Quando eu só te cumprimento e quando você precisa de mim, eu nem oro pela tua vida, isso é um amor falso, não tem verdade. Eu sei que tem pessoas que vai colher a semeadura que plantou, que o nosso irmão Vaga assumiu, recebeu a conta, ela vem mesmo para todo mundo, mas nesse período de você receber a conta, você recebeu amor, carinho, oração, imposição de mão, gente abraçou, gente ajudou. Não foi assim que aconteceu? A gente é testemunha disso. A conta é dele, mas eu e você vai desenvolver o nosso amor. Mas onde ele estava? Eu não quero nem saber há 10 anos atrás onde ele estava, não tem nada a ver com a colheita dele, não. Mas depender do meu amor que está no meu coração, vai ser exalado, eu vou demonstrar. Eu posso ajudar, eu vou fazer alguma coisa. Não vai ser um amor fingido. Olha o verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, quando você honra o seu irmão, você não honra porque ele é pastor. Quando você honra o seu irmão, você não honra porque ele tem um carro bom, porque ele tem um rancho para te receber, porque ele tem algo a te oferecer no dia do seu aniversário. Quando você honra o seu irmão, você está honrando ele porque ele é imagem e semelhança de Deus. E aí está nivelado, meu irmão. O empresário e o mendigo é a imagem e semelhança de Deus. Não há diferença. Então o convite do apóstolo Paulo, que viveu isso muito na vida dele, de perdoar, amar aqueles que prendia, que chicoteava ele, falava mal dele, que ele teve oposição para defender o seu apostolado. Foi um homem que enfrentou muitas barreiras, mas ele viveu tudo isso aqui na íntegra. E agora a gente está vendo aqui, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar, aprender a honrar, irmãos. Primeiro começa dentro de casa. É uma dificuldade terrível honrar a esposa. Tem gente que faz isso com muita excelência, Deus abençoe e seja louvado, uma atitude nobre, abençoada dos homens. Mas também tem a parte da esposa, a aprender a honrar o marido, aprender a honrar os filhos aprender a honrar o pai. Começa lá. Se lá dentro da nossa casa a gente já tem uma dificuldade grande de fazer isso, não adianta ser hipócrita também fora de casa fazer, porque aí você não fez no lugar mais certo, tem que fazer, aí quer fazer fora da tua casa. Mas o texto recomenda aqui para nós que a gente tem que preferir, dar atenção, honrar os nossos irmãos. Não é porque chegou o pastor tal. Às vezes acontece isso aqui na liturgia de pastores, porque nós somos ensinados assim, né? Tem um texto aqui, não sei se está interpretando ele certo, da honra a quem tem honra, e a gente acaba reconhecendo o ministério de alguém, a envergadura ministerial de alguém, o trabalho realizado na cidade, se é o pastor presidente, se é alguém tal. Isso acontece já faz tempo, não começou comigo, mas entre nós irmãos, nós temos que desenvolver essa atitude de honrar o nosso irmão. Você entendeu? De dar honra para ele, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E quando eu desonrar o meu irmão Oswaldo, eu estou desonrando quem? Eu estou desonrando a imagem e semelhança de Deus. Isso não é atitude da verdadeira igreja. Então a gente tem que buscar ajuda em Deus, se fortalecer na palavra e na oração, porque não é fácil fazer isso, porque a nossa natureza, irmão, ela é interesseira. Nós somos um ser humano maligno. O nosso coração é maligno. A Bíblia diz que o nosso coração é perigoso, enganoso, mais que todas as coisas. Você já viu gente que honra demais quem tem dinheiro e mal olha para quem não tem nada? Você já deve conhecer alguém assim, você deve ter visto.
E dentro de igreja tem muito isso aí. Se o pastor não tomar cuidado, ele sempre vai, né? O irmão aqui, o dízimo é mais gordo, ele me leva para comer picanha. Aí o coitadinho que encosta a bicicleta, ele não quer nem olhar. Tem que tomar um cuidado com isso, irmão. Então a gente precisa nivelar todo mundo. Eu estou honrando o nosso irmão, porque ele é a imagem e semelhança de Deus como eu sou. Então eu não vou desprezar, eu não vou prejudicar a vida dele em nada. Está dependendo de mim, eu vou honrar. Isso é louvável. Isso são recomendações para a verdadeira igreja. Olha aqui o verso 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sede fervoroso, servindo ao Senhor na obra de Deus. O que cabe você fazer, não espera outro fazer por você. Tem um monte de crente, irmão, que eu não sei, fala em línguas, profetiza, lê a Bíblia, ora, mas a responsabilidade que é dele, ele quer que os outros façam. Não é isso que Deus te chamou. Deus chamou para você ser fervoroso aonde? Na obra. Para você fazer o que cabe você fazer, o que Ele chamou você fazer. Não deixar os outros fazer para você. Tem que ser fervoroso, diligente, meu irmão. É para mim, é minha responsabilidade. Eu vou fazer. Claro que eu sou falho, mas eu procuro a não deixar essa brecha no meu caráter, na minha vida, porque Satanás vai vendo brechinha. Daqui a pouco você só vai ter o título de obreiro, você só vai ter o título de crente, de componente de algum grupo, mas não assume nem a responsabilidade que foi ali concordado em fazer. Porque todo mundo a receber uma responsabilidade na igreja, ele sabe para que ele foi ungido, ele sabe para que ele foi separado, ele sabe para que ele faz parte do grupo de louvor, do ciclo de oração, do grupo de jovens. Há um compromisso, tem que ser diligente, fervoroso. Não é sempre andar arrastando a botina a vida inteira, reclamando todo momento, sempre. Isso não é o comportamento adequado da igreja que está vivendo a vontade de Deus. Quem está me ouvindo aqui? Fervoroso, diligente, irmão. Porque talvez Deus analisa a minha e a sua vida, talvez não, Ele analisa. A gente é diligente para tanta coisa particular nossa, mas para as coisas de Deus despreza. Para a pessoa mais importante da sua vida, para aquele que mais investiu na minha e na sua vida. Porque para tudo que é para nós tem diligência, tem rapidez, saúde, né? Inteligência a ser canalizada, mas para as coisas de Deus é só o caco do caco do caco do caco. E quer que Deus vai aprovar? Ele não vai aprovar, irmãos. Não se esqueça, tudo que a gente fazer com excelência, Deus vai receber o nosso melhor. O céu aprova. Se eu vim aqui prestar um culto meia boca, xoxo, o seu Deus pode receber, porque é um culto coletivo e individual, mas o meu Ele não recebe. Você acha que o Deus que rejeitou a oferta de Caim mudou? Ele está aqui até hoje. Ele está aqui até hoje. Caim chegou catando qualquer coisa lá, o pai ensinou corretamente os dois, mas não teve diligência, não teve força, fé, prioridade, a primazia. O Abel já é mais zeloso, né? O Abel é para Deus, vai ser o melhor que eu tenho, o meu melhor vai ser apresentado. Aí Deus aceitou. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso aí. Que jeito que eu estou indo para a igreja, como que eu estou prestando esse culto? Se não é só vir, irmão, não terá efeito. Então a gente precisa ser zelosos no espírito, fervorosos, servindo. O texto fala, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor aonde? Claro, na sua casa primeiro, que é o maior ministério, e depois na igreja, na obra. Aqui é o lugar da gente servir, aprender a servir, aprender a ter amor, aprender a desenvolver alguma coisa para o bem de todos. Quem está me ouvindo aqui? Tem gente que não aprende a servir porque é orgulhoso demais. Não, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada. Você pode sim, você nem sabe o que Deus pode fazer com a tua vida. Você é um barro como todos os outros, e o oleiro trabalha em você, e ele vai modelar você de acordo com a vontade dele. Daqui a pouco você vai estar dando fruto, o nome dele será glorificado em tua vida. Não seja orgulhoso de não querer servir. Então a gente precisa ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Tem gente que é fervoroso para fazer um monte de coisa, só não servindo ao Senhor. Só vai nem burro de carga, né? Só no ferrão. Então a gente precisa analisar a nossa vida e pegar esse texto para nós. Agora esse texto aqui, o verso 12, ele me desmonta. Está escrito assim, ó: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Irmãos, tem uma coisa que eu luto para o diabo não tomar de mim. Não sei se vocês perceberam, tem dia que eu quero só chorar, que eu nem choro, mas no particular eu me arrebento diante de Deus. Eu jamais vou permitir que o diabo
diabo tira a alegria de eu ser crente. Que eu já vivi nesse mundo, eu sei que aquela alegria que tem lá fora, ela é passageira, mentirosa, mas aqui está escrito assim, ó: regozijai-vos, alegrai-vos, sede uma pessoa alegre, tendo que a Bíblia já fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Um crente não alegre, que não é uma pessoa feliz, ele não consegue ganhar ninguém para Jesus durante a vida inteira dele, nem na casa dele, nem no serviço, nem na faculdade, nem na escola, nem no trabalho, porque as pessoas não te vê cantando, não te vê sorriso, não te vê alegre servindo esse Deus. Tem pessoas, irmão, que transmitem que parece um pesadelo ser crente, uma vida muito triste, uma vida de angústia, parece estar carregando essa torneira nas costas sozinho, cheia de concreto ainda, não é nem vazia, cheia de concreto, porque você não vê alegria em servir a Deus. Os filhos percebem isso, mas esse pai não é alegre, essa mãe não é alegre, esse vô não é alegre em servir esse Deus tão poderoso que ele fala aí. E o apóstolo Paulo está falando aqui para nós aqui, ó: regozijai-vos na esperança, ou seja, seja feliz, porque a igreja tem a maior de todas as esperanças, que é a vinda do Senhor Jesus. Um povo escolhido, lavado, remido pelo seu sangue, sabe que ele vai voltar. Agora, como eu estou esperando? Eu sei que tem momento que a gente vai chorar, eu estou dizendo que a gente vai ficar de segunda a segunda, não, mas o contexto da nossa vida tem que ser uma vida de alegria, irmão. Mesmo que você não está na sua casa que você sonha, mesmo que você não está no emprego que tanto você deseja, mesmo que você não tenha aquilo que você quer, mas como cristão, a recomendação, Wagner, é ser alegre, feliz, enfrentar a vida de outra forma, transmitir para as pessoas que nós servimos um Deus que coloca alegria no nosso coração, porque é muito difícil você entender que o crente que serve a Deus de domingo a domingo, segunda a segunda, ano sai ano, só triste. Cadê o momento de felicidade e alegria, sendo que a Bíblia fala que é para a gente se regozijar, se alegrar? Coloca aí para a gente ver o que Paulo fala em Filipenses 4:4, para os irmãos verem, a recomendação. No mesmo uma vez e outra, é uma alegria que faz parte da nossa vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Que a gente possa desenvolver isso e cuidar disso. Quem está me ouvindo aqui, não deixar o diabo colocar tristeza, porque talvez aquele mês você não pagou todas as suas contas. Não deixar o diabo colocar tristeza, porque o seu filho não tem correspondido às expectativas sua, ou esposo, ou a esposa, etc., ou o trabalho. Isso vai acontecer totalmente comigo, com você, na área da nossa vida. Muita coisa vai acontecer que eu não quero, mas eu já tenho que ter maturidade para saber que vai. Agora, eu tenho uma recomendação para a minha vida, para o meu coração, em meio a todas essas situações que eu vou ter que enfrentar. Eu tenho que ser alegre, regozijável, sempre enfrentar as dificuldades da vida com alegria, irmão, senão não é possível vencer não, viu, Wagner? Essa tempestade mesmo que você está terminando já, se fosse só com choradeira, sem buscar a Deus, vai, não fica, não suporta. Agora, se você entender que Deus é que está pedindo para você ser alegre, não é o pastor não é o seu marido não, que está pedindo para você ser mais alegre em casa, viu, mulher? Aquela mulher também muito triste, reprimida, você entendeu? Os filhos olham para a mãe, não tem um sorriso, não tem uma alegria, não tem um sorriso. O pai também, um delegado dentro de casa, não tem um sorriso, não tem uma alegria, até assusta a família. Fala: o Deus dos meus pais não faz eles felizes, eles não é alegre. Então a gente tem que ter essa graça de Deus sobre a nossa vida, para as pessoas olharem em nós e ver a gente um povo feliz, alegre. As contas talvez não está paga, mas você tem alegria no teu coração. O mês que vem eu pago, não vou deixar de pagar, porque o crente também paga as dívidas que tem. Esse mês não deu, você junta no imã lá, no outro mês você vai e paga, você entendeu? Mas não deixa perder o brilho da alegria, porque isso aqui está no rosto, irmão. A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto, o coração alegre aformoseia o rosto. Ô pastor, mas esse dia não deu, amém, mas no outro você melhora. Mas não pode ser todo dia, amém? A gente tem que entrar sorrindo, cantando, louvando, exaltando esse Deus, porque essa é a recomendação da Bíblia Sagrada. Ele fala assim, ó: sede paciente na tribulação. Tem hora que a tribulação é grande, irmão. Vixe, tem filhos aí que misericórdia. Eu fico vendo a prova de alguns irmãos falar: gente, é fácil julgar. Ficar lá no lugar do irmão, da irmã é difícil. Louva a Deus se você tem um filho que te obedece. Agradece a Deus que ele está na igreja louvando e bendizendo o teu santo nome e está te obedecendo. Mas, irmãos, isso não é realidade para todo mundo. Tem crente mais do que eu e você que tem um filho problemado dentro de casa. Terrível, terrível, terrível. E
aí a gente precisa fazer o quê? Ser paciente na tribulação. Não é para desviar também. Não é porque as suas orações não estão sendo ouvidas, que você não está esperando o agir de Deus, e aí você pega e traz toda essa responsabilidade para você e acaba caindo numa depressão profunda, não suporta a tempestade. Não, vou deixar esse Jesus, ele atendeu todos os meus irmãos e não me atendeu. Não, o texto está falando para a gente ter paciência nas tribulações ou na tribulação. Esperar, mas não é esperar deitado na internet, não é esperar, meu Deus, dentro da sua casa, é esperar vindo buscar a presença. Quem está me ouvindo aqui? Eu já estou um tempinho na igreja, irmão, não tenho dificuldade de falar. Eu não vejo Deus agir na vida de crente acomodado. Eu não sou acomodado, e aprendi isso lá atrás. Você quer alguma coisa, você ora, você vai na Bíblia e segura a palavra. Senão, meu filho, você vai ser só um frequentador de igreja. Guarda isso comigo, e é verdade. Gente que está no meio de uma tempestade, o barco está virando, mas não tira um período de oração, meu irmão. O barco está virando, está entrando água, mas a igreja está de portas abertas chamando para orar. Tem gente falando: vem que eu vou te ajudar, vamos orar junto, vamos se fortalecer na presença, para você saber esperar o momento da tribulação passar, crente. Porque é nesse momento que um monte de gente desvia. Quem já viu gente desviar assim? Ah, então, pastor, aí veio o vento lá e não deu conta, e aí culpa até os outros. Por causa do fulano, por causa da Bertana, eu puder sair fora. Não, irmãos, a Bíblia manda a gente ser paciente, esperar. Mas esperar como? Olha aí, ó. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Você está pensando que vai ser mil maravilha? Até os jovens aqui que vão casar ainda um dia, viu? Você está pensando que vai ser só esses beijinhos gostosos que vocês estão dando agora? Vai ter guerra lá, vai ter um desentendimento lá, vocês vão ter que ter sabedoria, vai ter que ter paciência. Se a minha esposa não tivesse paciência comigo, eu já tinha assinado o divórcio, meu filho. Se eu não tivesse com ela também. Então a gente precisa olhar na Bíblia e trazer isso para a nossa vida. Não é na primeira dificuldade, na primeira tribulação, falar: vou ficar em casa, Deus não está me ouvindo. Não, você tem que ter a maturidade de entender que você está no processo, você está no tempo, e você precisa perseverar, você precisa ter paciência e procurar fechar a boca para não pecar contra o Espírito Santo e contra Deus na murmuração e contaminar os outros. Porque o crente, quando ele está mal resolvido com Deus, escuta isso aqui: crente mal resolvido, se ele for na sua casa, ele te contamina com murmuração, com questionamento, põe até a tua fé em xeque, porque ele só chega com um relatório desastroso. Agora, se ele estiver na oração, ele vai falar chorando: eu estou numa prova lá, mas eu estou orando. Nossa, aquele menino tem me dado trabalho, aquele marido truculento, meu Deus, aquela enfermidade, mas Deus vai me dar vitória, porque eu estou na oração, eu estou no lugar certo, pastor, eu não estou na vizinha, eu não estou no zap falando da minha vida para ninguém, eu estou de joelho, como a Bíblia está mandando fazer aqui, perseverar na oração. Se não persevera, irmão, a prova demora de acabar. Se não tem paciência, a prova pode se multiplicar e pode desencadear coisas que você nem eu imagino que pode acontecer, porque faltou maturidade, faltou cumprir o que está na palavra. Não sai desesperado. Você já viu crente que virou feiticeiro? Olha que tristeza. Crente que recorreu ao diabo, que nem Saul, no desespero foi lá buscar a feiticeira, porque ele já estava mal resolvido com Deus há muito tempo. E tem gente assim, no meio da prova, no meio do aperto, não confia mais em Deus, não confia mais no poder da oração, vai recorrer até feiticeiro. Você deve saber dessa história que eu já vi. Vai lá no espírita, vai no benzedor, vai num monte de lugar e vai piorar a situação. Então nós, como igreja, precisamos perseverar onde, irmão? Na oração, ter paciência. É difícil? Claro que é. Se você não for uma pessoa que tem paciência de ouvir um pastor ensinar, alguém pregar, e não for uma pessoa que dobra o seu joelho no chão, quando isso chegar na tua vida, o que vai ser da tua casa, meu irmão? Você acha que eu vou estar lá toda hora? Alguém da sua casa vai estar lá toda hora? Tem situação que é você que vai resolver. Você que vai ter que lidar com a situação, com a fé que Deus te deu, com a palavra que já está no teu coração, e apenas viver ela, suportar ela, pedir a graça de Deus sobre a sua vida, e Ele vai te ajudar. Porque, meus irmãos, se você não orar, você não tem paciência com ninguém. Amém? Às vezes você não pode julgar comportamento. Algumas pessoas olham assim: Alessandro, não, meu irmão, temperamento é uma coisa, caráter é outra. Eu tenho paciência, sim. Tem gente que acha que eu não tenho. Claro que eu tenho. Às vezes a pessoa é para você, acha que você não tem. Você só vai ter também se você dobrar o teu joelhinho e pedir para Deus: Senhor, me ajuda que está difícil.
Tá difícil esse vizinho, tá difícil essa conduta aqui, esse colaborador que trabalha comigo, dá graça. A gente precisa recorrer à palavra de Deus, para que quando a gente chegar na Santa Ceia, a gente vai tranquilo, estou resolvido. Se não tiver, confessa também. Mas eu estou resolvido, Pai, estou lutando, está difícil para mim, eu vim aqui me fortalecer, porque isso aqui não tem um propósito de nutrir a nossa carne, irmão. Isso aqui tem um propósito de nutrir a nossa vida espiritual, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor, aquilo que vai conduzir a nossa vida até aquele grande dia. Então quando eu venho para cá, eu já venho tentando resolver todos os meus problemas. Senhor, eu estou com dificuldade, mas eu vou para me fortalecer, eu vou para o Senhor me ajudar a continuar. Está difícil, mas eu estou perseverando na oração, irmão. Quem não persevera na oração, com todo respeito, pode contar o tempo aí, não vai nem permanecer na igreja, ou vai procurar um lugar que se tem nome de igreja, mas não é igreja, porque é impossível ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, amar de verdade, suportar de verdade, honrar de verdade, se não tiver a oração na nossa vida. E é difícil de orar, viu? Meu Deus, até hoje eu falo, Senhor, é tão facinho pegar uma vara de pescar e pescar o dia inteiro, né? Fazer uma caminhada 2 horas na academia, no Lago Azul, é gostoso, mas é tão difícil tirar 5 minutos de oração, não é verdade? Colocar o nosso coração de Deus, assim, Senhor, me ajuda. A gente vê essa dificuldade, eu acho que não é só eu acho que os jovens também devem ter, os irmãos devem ter dificuldade de orar para viver essa palavra aqui, porque senão a gente não consegue viver ela. Aí o verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, partilhai a hospitalidade. Hoje eu estou vendo ali, ó, que bênção, ó. Deus mexeu na igreja. Teve um dia desse aí que tinha só um macarrãozinho, um negocinho ali, ó. Deus mexeu na igreja esse mês, olha lá que benção. Saiu para fora da caixa, tá ali a sacolinha em volta. É isso aqui, viver. Se você tem para trazer, traz. Se não tem, Deus sabe que você está na situação adversa. É viver a palavra, é uma vez no mês para mim expressar o meu amor. Talvez não passa ninguém na sua casa lá pedindo no mês inteiro. Pararam, né? Mas tem aqueles que contribuem por mês, lá pro HE, pro APAI. Eu não sei se tem pro asilo, deve ter também. Eu sei que eu faço parte de uma aí. De alguma forma, no mês, irmão, a gente tem que canalizar alguma ajuda nossa paralela, não só aqui para irmãos que comungam a mesma fé, para outros tipos de instituição que precisa, para a gente compartilhar, para a gente viver a hospitalidade, fazer o bem para alguém. Você já viu que esse crente, irmão, que só quer para ele? Talvez não tenha aqui não, pelo amor de Deus, o crente só quer para ele fica feliz quando é para ele, mas quando é para ajudar alguém, o semblante muda. Você tem que olhar bem no olho do irmão quando você pede ajuda para ele. Se o semblante dele mudar, ele está com problema. Vamos ajudar com o semblante cai, transforma. Misericórdia, que Deus nos ajuda, que o nosso coração possa ser mais grato a Deus. Amém? Quem está me ouvindo? Essa palavra eu quero levar para a minha vida, irmão. Amar de verdade, não superficialmente, honrar os meus irmãos. É gostoso honrar quem me abençoa aqui, os irmãos que me ajudam com a carga da igreja, é uma benção, mas eu procuro honrar o mais pequeno. Eu procuro honrar aquele que não pode fazer nada para mim, porque é viver a palavra. Eu estava muito cansado ontem, mas falei, vamos lá honrar o grupo de louvor. E não foi fácil não, rodamos lá, massa lá, quando trabalha no sobrar de cima, você trabalha dobrado, aquele bar de subindo e descendo lá, não é brincadeira não, mas vamos lá honrar isso, aprender a honrar o trabalho das pessoas, quando você vê um professor vindo aqui estudar, para dar escola bíblica, que você vem para sentar, você está honrando o trabalho dele, o tempo que ele gastou estudando, lendo. Quando você vem ouvir alguém, você está honrando o tempo que ele orou para poder trazer uma palavra para o teu coração. Tudo isso está no contexto de ser igreja e crente, mas se a gente não tomar cuidado, a gente não vai ser. Então a gente precisa suportar uns aos outros. Coloca aí para a gente rapidinho, 5 minutos só, o que é ser igreja. Romanos capítulo 15, pode deixar nesse texto aí, no capítulo 15, olha lá, ó. Suportar uns aos outros, Romanos 15, 1, olha aí. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Uma coisa difícil aí para fazer. Difícil suportar o irmãozinho que escorrega, né? Por isso que eu não posso ouvir todo mundo, que tem gente que quer penalizar a vida da pessoa que errou a vida inteira. É, pastor, mas ele errou.
Quer dizer que nós temos que pegar, abrir a sepultura, jogar ele lá e pisar no pescoço e jogar a terra. Ele errou, ele vai ter chance de recomeçar, porque eu aprendi que o fracasso não é o ponto final para aqueles que desejam recomeçar com a ajuda de Deus. Tem um processo, tem um tempo, mas é para me suportar. Se eu não for crente de verdade, eu não suporto, eu não vou jogar para fora, você também. A gente não vai querer essas pessoas no nosso convívio de vida, porque a gente acha que somos melhores do que eles. Não, mas se a gente quer ser igreja, nós temos que suportar os nossos irmãos, que não é fácil. Tem alguns que dá mais trabalho, mas é Deus trabalhando também no nosso caráter. Tem crentinhoso, reclamador, murmurador, né, que dá trabalho, e eu já fui um deles, mas Deus colocou pessoas maravilhosas para me abençoar. Vamos ver aqui, ó, agradar uns aos outros, Romanos 15:2. Não é só isso não, ó, nesse mesmo capítulo, olha que show. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Tá aí, meu irmão, vamos agradar um ao outro. O que eu posso fazer para fazer você melhorar um dia, um momento da tua vida, fazer algo que possa contribuir para você? Mas às vezes a gente nem se preocupa nisso, né? Não, que eu vou agradar o irmão lá, para quê? O que eu posso fazer para fazer alguma coisa mudar na vida dele? Mas tá aí no texto, ó. Portanto, cada um de nós agrade. Oswaldo, isso aqui não é bajulação. Essa recomendação não é bajular, é fazer alguma coisa que a Bíblia pede, agradar. Você entendeu? Uma palavra de incentivo, um abraço, alguma coisa que está dentro do contexto cristão, para a gente fazer o que é bom. O que é bom, irmão? Tem muita coisa que é bom, né? Isso é gostoso, que é bom fazer. Olha lá, ó, para edificação. Você pode chamar para orar, você pode abençoar com um presente se estiver na sua condição de fazer. Não é fácil, não. A gente tem muita conta para pagar, mas se Deus te dá graça e você puder fazer alguma coisa para agradar alguém, faça. Um livro, alguma coisa que vai edificar a vida da pessoa, porque talvez a gente passe um ano inteiro sem fazer isso na vida de ninguém. Não semeia e depois quer que alguém semeie na nossa vida. Isso é ser cristão. Quem está me ouvindo? É a igreja, agradar uns aos outros, acolher uns aos outros. Romanos 15:7, no mesmo capítulo. Olha que top esse capítulo aí. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. A igreja saber receber o pecador, o cansado, o oprimido, e receber nós mesmos como irmãos uns aos outros. Saber receber, recepcionar de uma forma amorosa, não tratar mal, você entendeu? Não dar uma resposta inadequada, principalmente quem está vindo a primeira, segunda, terceira vez, a igreja está conhecendo, a igreja direita ainda, de repente pega o irmão errado. Tem pessoas que já foram embora, irmão, daqui, porque o crente não vigiou na hora de receber. Eu sei, está na sua conta isso aí agora, não está na minha não. Eu sei que a pessoa falou não deu e tal. Então cada um de nós tem que tomar cuidado. A gente tem que ter uma maneira correta. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Recebe bem, trata bem. Eu já converso com o irmão todo dia. Se der tempo de eu sair aqui, eu vou de quem nunca veio. Tudo bem, Deus abençoe. Fiz a questão de dar um abraço aqui no rapaz que o Oswaldo trouxe hoje. Temos que ter essa hospitalidade, aprender a receber pessoas. Quem está me ouvindo? Estou pegando aqui um curso de Santa Ceia para ensinar a igreja. A gente vai para um lugar maior, precisamos dar atenção. Chegou um filho da irmã lá, você já encaixa, já ajeita, a irmã já chega perto, jovem. Não deixa a pessoa passar 2 horas aqui, na hora de ir embora, ninguém nem relar na mão dela. É um absurdo. A gente tem que aprender a acolher. Exortai-vos uns aos outros. Romanos 15:4. Estou terminando, irmão. 15:4 não, 15:14. Olha lá. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Admoestar com amor, com sabedoria. Os jovens que são amigos de verdade, pode admoestar, exortar seria outra palavra. Olha, eu estou sentindo tua falta, você não está vindo aqui na igreja. Você está fazendo o quê? Está estudando? Está estudando, amém. Está trabalhando, amém. Se não está, é preguiça, irmão. É perca de tempo naquilo que não vai trazer edificação. Exortar uns aos outros. A gente tem medo. Você pode falar com o pastor também. Ô pastor, então, estou sentindo sua falta aqui. Eu disse, você não orou mais, né? Vamos orar. É exortar com amor. Admoestar, dar um beliscãozinho. Os namorados também. Ei, você não está lendo, não está orando. Que livro você leu esse mês? Nenhum. Nem a Bíblia. Dá um beliscãozinho. O esposo, a esposa, conversar. E em casa eu converso com a Marisa todo dia. Leu a Bíblia, Marisa? Orou? Eu orei sim. Ela não gosta quando faz essas perguntas, vai ficar brava.
Ela fica brava. Você quer me monitorar? Eu falo, mas você leu a Bíblia, meu amor? Você orou por mim hoje? Orou pela igreja? Pergunta para elas, irmã, todo dia. Você já leu? Porque é admoestar. O esposo pode fazer isso com a esposa pode fazer isso com o esposo, conversar com os filhos também. Os meus filhos, o Lucas está ali de testemunha. Ele pode levantar ali. Já leu o livro, Lucas? Eu pego o livro para ele ler. Vai lá, meu. Se não, irmão, ele fica o dia inteiro aqui, ó, com os coleguinhas, papapá. É uma benção, menino. Mas a gente tem que ajudar. Vai lá admoestar com amor. De vez em quando o amor meio forçado, toma lá o celular para ajudar, admoestar. Isso faz parte de ser igreja. Amém, irmão? Eu não posso aceitar e ver os meus irmãos tudo morrendo espiritual do meu lado, capengando na fé e não ter ousadia de chamar a atenção aos irmãos do ciclo de oração também. Faltou 2, 3 ensaios. Pergunta primeiro, tá com algum problema? Não vamos orar, que não é julgar não. Admoestar não é julgar, é falar com amor, sentindo a sua falta na oração, no estudo. Eu não estou te vendo, o que está acontecendo? É isso, é ser cristão, é se importar, Oswaldo, porque senão você está lá batendo biela, sofrendo sozinho, e eu não me importo com você. Depois vem aqui, enche-me, ó Deus. Vai mexer do que? Se eu não consigo olhar o meu irmão do meu lado, não consigo estender a mão para ele, ajudar. Então, quando o esposo faz isso com a esposa, não é perseguição e monitorar, é ajudar a mulher a desenvolver a fé, é ajudar os filhos a desenvolver a fé, é ajudar o marido não só vir para a igreja, porque tem gente que só vai ler a Bíblia, ou só vai ler e vai orar aqui dentro da igreja. Olha que absurdo. Só vai pegar na Bíblia aqui na igreja, só vai relar na revistinha dominical no dia que, quando a gente pode aproveitar mais o Adriano, aproveita ele, que ensina com muita excelência. Aí o que acontece? Pega e só vê a revistinha naquele dia, e eu falo, Senhor, que desperdício. Com meia hora você faz o estudo daquela revista, você enche de conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. Eu sei que tem gente que faz isso, então Deus está falando com você, estou te admoestando, te exortando com amor. Faça isso em nome de Jesus, que nós vamos se ajudar uns aos outros, amém? Para encerrar, ajudar uns aos outros, Romanos 15, 27. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais. Aqui fala da ajuda que os gentios, quando se converteram, eles deveriam receber tanta ajuda financeira como espiritual. A gente, quando pode fazer alguma coisa, eu vi ontem lá na visita, eu deixei uma ofertinha lá para o rapaz tomar um tereré, porque lá tem também uma cantina lá. Se você quiser ajudar alguém que está internado, tem lá uma paçoquinha, um docinho. O rapaz moído, sem nada, eu falei, tá um tererézinho para você, que eu sei que você gosta. Aí outro irmão seguiu a linha e já deixou lá um copo d'água para ele comer um docinho, alguma coisa. Você vê o sorriso, irmão. O camarada fartou chorar, porque isso é ajudar uns aos outros. Se você tem essa capacidade de ajudar, de honrar, de ter um amor original, de suportar, eu posso falar que você está em paz para participar da Santa Ceia. Que nada, além de você reconhecer, claro, os seus pecados, vai poder te acusar, porque você está cumprindo o teu papel como cristão, dentro da tua casa, na igreja, na comunidade, e assim é o nosso dever. Mas para encerrar, coloca as Romanos 12, 12 na tela, que é onde eu queria falar mais, mas não foi possível ficar aí. É esse versículo aqui, irmão, por favor, grava ele. Não é pecado escrever na Bíblia, viu? Não, escreve ele. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Se isso não tiver na minha, na tua vida, nós estamos correndo um risco muito grande de um dia escutar assim, ó: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, para o fogo eterno. Porque a Bíblia também diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Para fazer a vontade de Deus, irmão, tem que ter alegria, tem que ter esperança, tem que ser paciente na tribulação e tem que perseverar na oração. Hoje eu ouvi um mover de Deus muito grande aqui nos louvores, a igreja está uma bênção, mas não perca a oportunidade quando a gente marcar louvor, quando a gente colocar lá o jejum. Eu sei que alguns irmãos mais idôneos, espiritual, não colocam lá o nome, entregando meu jejum, tal, amém, mas não deixa de participar, irmãos. Você e eu precisamos desenvolver isso. Não é só o pastor que precisa jejuar, não. Todos nós precisamos, para nossa casa, para o nosso casamento. Os irmãos têm visto aí que os casamentos estão se desmanchando de água a morro abaixo. É falta de oração, é falta de maturidade, sabedoria.
O Márcio estava comigo na chuva, uma tempestade invadiu a cidade lá da Santa Terezinha. Nós entrou lá no barracão da Santa Terezinha, veio uns 20 caras me cumprimentar lá, e aí veio uns contar a história triste. O cara, ô pastor, tô no meu terceiro casamento e tal. Aí eu conheci uma menina mais novinha, eu deixei a mais velhinha, eu bambu nele. Eu falei, então, você trocou a sua para pegar a mais novinha, e agora a novinha foi embora, aí você tem a sua mulher lá em depressão, tomando remédio, um filho pequeno. Falou, então eu tô arrasado. Falei, Jesus tem conserto para isso, volta com a sua mulher. Falei, você vai ter que voltar com ela, conserta, dá teus pulos e volta com ela. Não agradei não fiquei passando a mãozinha na cabeça, você sabe que isso é pecado. E o cara me abraçou, é verdade, pastor, eu tô indo numa igreja agora, eu tô tentando arrumar minha vida. Então a gente precisa ter isso para a gente suportar tudo e ficar firme até aquele grande dia, amém? Deus abençoe.